Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E esse vídeo poderia até estar no canal 1, meus irmãos, porque tem muito a ver com paranormal, com maldição. Existe uma lenda urbana que muitas pessoas acreditam porque ela tem muito a ver com a história da compra do Superman. Para quem não sabe, o Super-Homem, né? O Homem de Aço, ele começou com uma produção própria e ele era um vilão. A pessoa que o criou, que teve a ideia de inventar o personagem, lançou a sua revista, bancou do seu próprio bolso, como muitas pessoas, né, sonham em lançar a sua própria história, e banca ali, talvez vende um carro, uma casa e investe ali, né, na primeira edição, na segunda, para ver se a coisa engaja. E o Super-Homem não engajou. E aí estava esse homem, né, decepcionado pelo que tinha acontecido, e os caras da DC viram a história dele e viram que o personagem tinha muito potencial, precisava fazer apenas alguns ajustes. E aí o que é que os caras fizeram? Foram lá no bar onde ele estava, inclusive ele tinha a conta da rodada para pagar, e os caras compraram o personagem pelo valor dessa conta, que foi mixaria, coisa de 50 conto. Veja o que o Super-Homem se tornou. Até aí é fato verídico, né? Depois disso é que entra aí a tal da lenda urbana. Revoltado com o sucesso que o Superman fez, vendo o personagem que ele próprio tinha criado, fazendo sucesso, estourando, esse criador tentou ir atrás dos caras e dizer: olha, me dá mais alguma coisa, foi muito pouco o valor que vocês pagaram. Só que ele assinou um contrato, ele passou de fato os direitos para os caras. Os caras já estavam naquele lugar não por acaso, mas já para realmente comprar esse personagem, sabendo que ele andava numa situação ruim, que ele investiu o que não tinha e o personagem não vingou. E aí recebeu um não. Você já recebeu o que tinha para receber. Esse homem, revoltado, teria então feito um pacto com o diabo, pedindo uma vingança contra a franquia, que caísse uma maldição em todos aqueles que tivessem a ver com o personagem. Isso, meus irmãos, se vocês derem uma pesquisada, até aqui no YouTube mesmo, vídeo falando dessa suposta maldição, você vai ver aos milhares, já aos montes aqui pelo YouTube. Parece que de fato, né, uma maldição anda atrás de personagens que tem a ver com o Super-Homem e com suas franquias. Aliás, vários personagens parecem ter de fato, por exemplo, o Coringa também, as pessoas falam, né, que os atores que fazem o papel ou enlouquecem ou tiram a própria vida, mas o Super-Homem ganha de lavada, né? Teve o caso daquele ator famoso, né, dos filmes que a gente conhece, mais recente, que ficou tetraplégico, né, foi em um acidente. Após ter feito o Superman, ele andando a cavalo e teve um acidente, ficando tetraplégico. Teve outro ainda mais antigo também, que tirou a própria vida. Fazia um sucesso danado, isso até rendeu filmes. Fora outras e outras coisas aqui, meus irmãos, que se a gente fosse fazer um vídeo, né, do Homem de Aço, ele seria bem longuinho, né? Mas hoje a gente vai focar em um derivado. Para você ter noção, a maldição é tão forte que até nos derivados da série essa maldição consegue alcançar. Smallville, né, conta as histórias do personagem, do Superman, ele mais jovem, e fez um sucesso essa série. Mas, como mostra a matéria enviada pelo nosso querido irmão Pedro Nedved, ele já fica agradecimento a esse irmão de fé e batalha, diz o seguinte, ó: de falecimentos trágico a culto íntimo, a maldição de Smallville e as polêmicas envolvendo o elenco da série. Você já ouviu falar na maldição de Smallville? Exibida entre 2001 e 2011, a série Smallville foi um dos maiores sucessos da televisão e ganhou muitos fãs no Brasil e no mundo. Inclusive, meus irmãos, um dos irmãos Winchester, né, também se revelou por lá, né, que era o Sam, né, o cara que fazia o personagem do Sam, não lembro o nome dele agora, mas ele também foi revelado aí. Ele parece que colocava um chifre, né, no Smallville, no Superman, e ele saiu daí. A produção que retrata a vida de Clark Kent adolescente antes de se tornar o Superman ganhou inúmeros prêmios ao longo de suas 10 temporadas. Porém, apesar de tanto sucesso, vários atores presentes na produção se envolveram em grandes polêmicas. Além disso, muitos deles tiveram fins bem trágicos. Tudo isso deu origem à maldição de Smallville. Entenda. Para conhecer a maldição de Smallville é preciso primeiro entender o que é a maldição do Superman. Segundo a teoria, no caso essa lenda urbana, meus irmãos, as pessoas envolvidas na adaptação do personagem acabam sofrendo uma série de eventos ruins. Veja que o que eu falei para vocês, a própria mídia repete, porque não há como negar coisas tão evidentes. É como o Simpson, né?
Hoje vocês veem que eles são os primeiros. Antes da gente fazer os vídeos, já saem as matérias na mídia, né, fazendo as comparações com os eventos com o que foi mostrado no anime. Antes eles brincavam e diziam que quem viam isso era louco, era pessoa que via chifre em cabeça de cavalo. Hoje eles próprios são os primeiros a relatar, claro, em tom de deboche, de brincadeira e normalizando o anormal. Aqui é a mesma coisa. Claro que isso não acontece com todo mundo, mas a quantidade de gente que realmente teve algum acontecimento trágico é impressionante. Christopher Reeve, que interpretou o Superman entre 1978 e 87, por exemplo, sofreu um grave acidente em 1955, ficou tetraplégico e faleceu em 2004. Já George Reeves, que interpretou o super-herói em 1951, foi encontrado sem vida com um tiro na cabeça alguns dias antes do seu casamento. Existem muitas outras teorias por trás da maldição do Superman que aparentemente passou para o elenco de Smallville. Pois é, meus irmãos, o que eles não falam é da origem, né? Porque envolve a indústria que sempre se aproveita de boas ideias. Eles literalmente, meus irmãos, sugam, né, o que você tem de melhor e te descartam como lixo, que foi o que fizeram com o cara que criou o Superman. Como eu disse pra vocês, isso faz parte inclusive da história, o Superman foi comprado aí por uma garrafa de pinga, literalmente. Mais de 15 atores que participaram de Smallville já faleceram, muitos deles de forma bem trágica. O caso mais recente é do ator Julian Sands, que interpretou Jor-El na série. Julian foi encontrado sem vida na Califórnia na terça-feira, 27 de junho de 2023. Ele estava desaparecido desde janeiro e a causa do falecimento ainda está sendo investigado. Além de Julian Sands, vários outros atores faleceram. Para começar, o próprio Christopher Reeves chegou a participar de Smallville antes de falecer. Margot Kidder, que interpretou Lois Lane nos filmes de Reeves, também fez uma ponta na série. Em 2018, a atriz tirou a sua própria vida. O ator Liam Thompson Young, que fez o papel de Cyborg, também fez a mesma coisa e ceifou sua própria vida em 2013, quando tinha ainda apenas 29 anos. O outro caso que a pessoa também tirou a sua própria vida foi a de Ashley Massaro, que interpretou a Athena. Porém, amigos relatam que ela nunca tinha pensado em tomar essa atitude e acharam a explicação de seu falecimento bem estranho. A maldição de Smallville não envolve apenas falecimentos trágicos, mas também outros acontecimentos polêmicos. O ator Sam Jones III, que interpretou o melhor amigo de Clark Kent, Patrick Ross, foi acusado de tráfico de coisas ilícitas, né? Vocês sabem, a Evinha, em 2009, quando a série ainda estava sendo exibida. De acordo com o site TMZ, a polícia de Los Angeles acreditava que Sam era a ligação dos traficantes em Hollywood. Ele foi condenado a 10 anos de prisão e foi preso em 2011, mas saiu após cumprir uma pena de 10 meses. O caso mais bizarro envolvendo o elenco de Smallville é da atriz Alison Mack, que viveu o personagem Julie Sullivan. A atriz foi presa em 2018 por um envolvimento no culto NXEVM, que passava por uma comunidade de autoajuda, mas era uma organização que transformava mulheres em escravas íntimas. Ela era uma das mestras da organização e tinha um grande papel na seleção e abuso das vítimas. Alison Mack se declarou culpada e foi presa em 2021, pegando 3 anos de prisão e uma multa de $20 mil. O líder da seita, Kent Haney, cumpre pena de 120 anos de prisão. Que encerra a matéria, mas, meus irmãos, essa quantidade absurda, né, de pessoas que tiram a própria vida tá mais do que na cara, né? Por mais que a pessoa negue a espiritualidade, que isso tem a ver com a maldição que o cara que criou o personagem jogou em todos aqueles que têm ligação com o personagem. Alguns pegam e outros não. Isso tem a ver com o quê? Vocês que são cristãos sabem. Se você é contido com Deus, se você tem a armadura dada pelo Criador, não há maldição, não há espírito, não há demônio que consiga se aproximar de você. Isso é fato. Agora, se você tem furos nessa armadura, ou se você não tem ela, aí você fica a mercê que aconteça coisas ruins com você. Por isso é que com alguns acontecem e outros não, né? Porque às vezes você fala para pessoas ignorantes no assunto, elas dizem: ah, mas se fosse assim, cadê fulano, cadê ciclano? Estão todos aí ricos e fizeram um personagem. Pois é, mas vai ver a ligação que essas pessoas têm, né, com o próprio Criador. Agora, alguns são mais suscetíveis, outros não. E a gente não sabe nem explicar como isso de fato acontece com essa ligação, porque cada um é um com Deus. A minha experiência com Deus é diferente da sua, né? O meu propósito, inclusive, de estar na Terra é diferente do seu. Nós temos pontos em comuns, mas cada um é especial para Deus. Então não dá para dizer, ah, foi isso ou foi assado, né? Agora,
Analisando a história desse personagem, como ele foi comprado, o que ele se tornou e o que acontece com as pessoas ligadas a ele, não há dúvida, meus irmãos, que existe uma maldição pesada aí pairando sobre esse personagem. Eu, sinceramente, é que não queria fazer parte de nenhum elenco, né, para fazer papel dele, né? Deus me livre e guarde. Vai que tem algum furo na armadura, né, família? Então, meus irmãos, é mais uma vez a espiritualidade, né, aflorando, aparecendo. Eu tenho pra mim, né, eu já disse pra vocês isso e não escondo, que tudo isso é sinal, né? Essas coisas ficando mais evidentes, os fenômenos acontecendo com mais frequência, isso tudo quer dizer a época, né, o tempo que a gente está atravessando. Então, meus irmãos, é por isso mesmo que eu digo a vocês, reforcem a sua espiritualidade, ore sempre, porque isso é tão importante, meus irmãos, como trabalhar todos os dias, como comer todos os dias, né? Por isso é que Cristo disse, não só de pão viverá o homem. Algumas pessoas acham que, não, então eu não preciso comer, não tem nada a ver, né? É porque tem coisas até mais importantes, né, como a fé, como a espiritualidade, que ela é mais importante do que o próprio alimento. Então, para você ter noção, por isso é que ele compara, né? Então, meus irmãos, é isso. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Me diz se você sentiu um frio na espinha. A gente volta sempre com 2 vídeos, um às 7h30 da manhã e outro às 5h45. Tem um vídeo novo de um relato, né, de uma legista lá no canal 1, né? Eu tava até trazendo esses vídeos para cá, mas eu acho melhor separar, né, os temas. Dê uma passada lá, Encarando o Sobrenatural, não é o oficial, é o 1, o canal 1, onde tudo começou, né? Eu vou deixar o link aí, aparece inclusive no final desse vídeo, mas eu vou deixar também fixado aí no comentário, tá certo, meus irmãos? Ou então na descrição, dá uma olhadinha, deve estar na descrição desse vídeo. Vale a pena você conferir, porque, meus irmãos, a espiritualidade tá aí. Agora, alguns olham e outros preferem ignorar, tá certo? Fique com Deus, meus irmãos, um abraço e fui!